Olá, está começando o Câmara Repórter segunda edição, trazendo as principais notícias da capital e da Câmara Municipal, nesta terça-feira, 25 de abril. Veja os destaques desta edição. Tribunal de Contas do Estado realiza Operação Educação em 5 escolas de Natal. Ministério da Saúde amplia a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. Calor em Natal aumenta a procura por ventiladores e ar-condicionados. Aqui no estúdio vou conversar com a pesquisadora e professora da UFRN, Valquíria Knaip. Ela coordena o grupo de pesquisa Gemini, voltado a pesquisas em comunicação midiática. O nosso assunto aqui é sobre o combate e a educação contra as fake news. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. O Tribunal de Contas do Estado realizou a Operação Educação em 19 cidades do Rio Grande do Norte. Ao todo, 30 escolas são fiscalizadas no interior e também aqui na capital. Nesta terça, a ação foi em uma escola na Redinha, zona norte de Natal. Até amanhã, o Tribunal de Contas do Estado está realizando a Operação Educação em 39 escolas públicas do Rio Grande do Norte. A operação realizada pelo TCE tem como objetivo principal fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos públicos destinados à educação no Estado. Nas visitas, são checados cerca de 200 itens, entre eles a situação dos refeitórios e banheiros, salas de aulas e parte recreativa. Muitos problemas com infiltrações, banheiros que não oferecem condições de uso, a questão também de problemas de acessibilidade, que dificulta o aprendizado dos alunos especiais. E em nível nacional, foi até destaque na imprensa a questão do número de escolas que não têm o habite do Corpo de Bombeiros, que não têm o certificado de regularidade, digamos assim, para funcionamento. Para a escolha das escolas, foram considerados alguns critérios, como baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e maior número de alunos matriculados. A intenção nossa é contribuir para a questão da melhoria da infraestrutura na educação. A gente tem notado em diversos trabalhos, tem outros trabalhos que a gente fez individual, que a infraestrutura é um problema recorrente nas escolas, como que os municípios, no caso em nível de prefeituras, não estão fazendo não estão destinando recursos para esse item. Então a nossa intenção é a questão da política da educação. Por isso que depois a gente pretende monitorar para ver se as providências foram feitas. Em Natal, 5 escolas nas 4 regiões da cidade foram vistoriadas. Entre elas está a Escola Municipal Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro da Redinha, que, de acordo com a diretora, enfrenta alguns problemas estruturais. Com mais de 40 anos de fundação, a unidade atende 288 alunos do ensino fundamental e nunca teve uma reforma significativa. Nosso problema maior aqui é a questão de espaço e estrutura. Temos alguns pontos específicos, mas o problema maior é de espaço. Temos algumas faltas de professor. Precisamos dispensar duas turmas hoje por falta de professor de arte e educação física. Após a fiscalização, será gerado um relatório para a Secretaria de Educação de cada cidade, apontando os problemas encontrados. A partir daí, será dado um prazo para que as correções necessárias sejam feitas em cada instituição. Cada relatório em nível municipal deve dar um prazo, mas aí o prazo a gente vai tentar ajustar de acordo com o porte do município. Por exemplo, Natal é um município maior com 5 escolas, talvez precise de mais tempo para fazer as adequações do que um município que só teve uma escola visitada. Aí o prazo vai ser de acordo com o tamanho da rede, digamos assim. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação de Natal, mas ainda não tivemos retorno sobre os problemas que vimos nessa reportagem. E ainda falando em obras na capital potiguar. Anualmente, os vereadores destinam emendas impositivas para a realização de serviços que devem ser executados pela Prefeitura de Natal. A nossa equipe de reportagem visitou alguns locais que tiveram destinação de recursos, mas que essas obras ainda não saíram do papel. Essa é a Rua Maestro Tom Jobim, no Conjunto Pirangi, em Neópolis. A rua é quase toda de areia. Apenas um pequeno trecho foi calçado. Os moradores costumam sofrer com poeira e o alagamento em dias de chuva forte. O transtorno é grande.
Período de chuva fica tudo alagado, a água invade algumas casas que são mais baixas. E época de poeira, a poeira é grande. Nós temos crianças doentes aqui com problemas de asmático devido à poeira. Nós temos uma senhora aqui de 88 anos que é cadeirante, fica com dificuldade de locomoção para qualquer canto. Então fica assim, está muito difícil. Calçaram as ruas Alto do Monte Belo, todinha, a Macacite, e nós ficamos aqui a mercês do poder público, né? Segundo os moradores aqui da rua Maestro Tom Jobim, o calçamento ainda não foi realizado em decorrência deste muro de contenção. De acordo com eles, segundo a Prefeitura de Natal, antes de calçar a rua, é preciso derrubar e reconstruir o muro. Esse muro faz mais de 20 anos que está construído, nunca caiu. Então o empecilho é que eles dizem que esse muro tem que ser derrubado. E a verba que tem não dá para reconstituir o muro e calçar a rua. As autoridades que tenham piedade da gente. A vereadora Ana Paula destinou emendas impositivas para a realização do serviço. A parlamentar cobra a execução da obra. A gente tem essas emendas que não foram atendidas e que a gente cobra muito. Utilizamos o pequeno expediente para que a gente possa alertar, cobrar os secretários. Já fui para algumas audiências. Essa em específico que a gente fala porque existe recurso federal para o término de uma rua e a gente colocou um recurso da emenda impositiva para poder fazer o muro de contenção e a gente viu que a obra paralisou, né, por conta desse muro e a gente precisa que seja feito, utilizada a nossa emenda impositiva para que a gente possa ter um muro de contenção contemplado. Então, são algumas coisas estruturais, né, na Secretaria de Infraestrutura que a gente precisa, né, cobra do secretário, né, faz um apelo para que ele possa atender as nossas emendas, que é um direito nosso, né? Então, é um dever da Secretaria, da Prefeitura, do Executivo de cumprir. Coberta por mato, com a quadra de esportes e o parquinho bastante desgastados, a Praça da Paróquia São Francisco de Assis, no Satélite, também ganhou emendas impositivas para ser revitalizada. A destinação foi do vereador Preto Aquino, mas até agora o serviço não saiu do papel. Nós temos emendas impositivas destinadas para as secretarias que estarão presentes aqui, fazendo com que essa praça seja toda revitalizada, a Sensu e a CEL. Então esperamos o quanto antes, no máximo, por mais que venha demorar, no prazo de 60 dias, as empresas possam estar aqui dando início às obras. Sabe? Espero realmente ver essa quadra revitalizada, ver essa praça revitalizada, um sonho dos moradores. O secretário de Serviços Urbanos Irapuã Nóbrega justificou por que a pasta ainda não atendeu à emenda impositiva. Que houve, demora houve. O problema é porque, ultimamente, nas últimas gestões, não teve nenhum tipo de recuperação de equipamentos públicos. Nós estamos realmente atrasados, nós temos em Natal mais de 270 praças. Então, essas 270 praças fazia muito tempo que não tinha. Tinha praças que 40 anos não tinha nenhum tipo de manutenção. Nesses últimos 4 anos já recuperaram mais de 60 praças na cidade de Natal e vamos recuperar mais de 15 esse ano. Já houve a licitação, que é uma licitação de manutenção. Essa praça, como ela já existe, é a manutenção da praça. Então, já existe esse contrato de manutenção de 4 anos atrás, então a gente mantém esse mesmo contrato de manutenção dos equipamentos públicos. Tantos praças, cemitérios, mercados públicos, todos os equipamentos públicos da cidade de Natal. Realmente, nós temos 7 quadras no Conjunto Pitimbu, um número significativo. Nós estamos trabalhando essa revitalização geral das quadras para que as pessoas possam reviver o esporte na cidade. A gente pensa nas regiões como um todo, né, por igual, fazer essa cobertura de quadras, porque tem beneficiado bastante. O nosso clima não é nada fácil, sol muito quente, e aí a quadra com a cobertura termoacústica, ela consegue fazer com que as pessoas usem durante todo o dia, seja no sol de meio-dia, seja na chuva que aconteça na cidade repentinamente. Membro da bancada independente, o vereador Herbert Sena ressaltou a importância do cumprimento da execução das emendas por parte do Executivo. Estamos aqui para cobrar da Prefeitura, do chefe do Poder Executivo, a implantação dessas emendas parlamentares, onde destinamos obras e serviços para as comunidades, como a Academia da Terceira Idade, 3 Academias da Terceira Idade, a construção de pista de skate lá no conjunto de Ponta Negra, e isso é o nosso apelo para que o Poder Executivo ele faça cumprir emendas parlamentares dos anos anteriores. Isso sem contar já para 2023 uma preocupação, porque quando destinamos emendas parlamentares, aumenta a esperança da população a voltar a ter uma
qualidade de vida, ter um espaço de lazer. A demora na execução de emendas impositivas dos vereadores de oposição, bancada independente e até situação foi justificada pelo secretário da Censur pela demanda recebida pela gestão. O secretário ainda explicou que o Executivo tenta atender todas as emendas impositivas. Algumas delas, segundo ele, têm uma contrapartida maior do município. Todos os anos a gente faz as emendas impositivas. Às vezes com contrapartida maior do município, mas a gente sempre vem atendendo na medida do possível todas as emendas impositivas. Líder do governo no Legislativo natalense, o vereador Hermes Câmara solicitou uma reunião com o município para saber como está a situação das emendas impositivas destinadas pelos parlamentares. Eu já solicitei uma reunião com a secretária Damires para a gente fazer um raio-x, um parecer de como estão as emendas de todos os vereadores, em que pé está, como a previsão de pagamento, tendo em vista que é um direito dos vereadores, é uma obrigação da prefeitura pagar. O nome já diz, emendas impositivas, um projeto de... uma lei que é de direito dos vereadores. Então, assim, a gente já vai ter esse cuidado de olhar, saber como é que está junto com a secretária. Agora vamos de saúde. A Secretaria de Saúde de Natal iniciou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 18 anos. Hugo Fernandes tem as informações. O Ministério da Saúde anunciou que a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 será destinada a toda a população acima de 18 anos. Com a ampliação da imunização, cerca de 97 milhões de brasileiros poderão ser vacinados. Pode tomar a dose bivalente quem recebeu pelo menos 2 doses de vacinas monovalentes no esquema primário ou o reforço. A dose mais recente deve ter sido tomada há 4 meses. O Ministério da Saúde ressalta que as vacinas têm segurança comprovada e evitam complicações decorrentes da Covid-19. Até o dia 20 deste mês, mais de 10 milhões de pessoas tinham tomado o reforço. Do total, cerca de 8 milhões foram idosos. Nesta terça, em Natal, a temperatura máxima alcançou os 29 graus, mas a sensação térmica foi mais de 30 graus. E o calor vem incomodando muita gente, mas tem setor do comércio comemorando. Calor no mês de abril é o que estamos sentindo nas últimas semanas no Rio Grande do Norte. Estamos passando por um período de veranico que deve durar aí entre 5 e 10 dias sem chuva aqui no Rio Grande do Norte, segundo estudos da Imparne. Estamos sob efeito de um bloqueio que tem diminuído a formação de chuvas. Outro motivo também é que o oceano aqui próximo do litoral está muito quente, liberando muita umidade. Essa umidade não está sendo usada para a formação de chuvas, e sim para aumentar o calor. Então, tanto a sensação térmica como o calor estão mais altos. Isso aí deverá continuar nos próximos dias. E teremos a volta das chuvas aí durante essa semana e final de semana aqui no litoral. Quem comemora a onda de calor são as lojas de eletrodomésticos. Neste estabelecimento, a procura por ventiladores, bebedouros e aparelhos de ar-condicionado foi impulsionada pela alta temperatura. Esse mês especificamente de abril nós estamos com temperaturas atípicas e estão gerando justamente um aumento de vendas de segmentos que são inerentes a essa questão de conforto térmico. Nós observamos que o ar-condicionado ele teve um aumento de praticamente 40% em relação ao mesmo período do ano passado, em relação a abril do ano passado. E ventiladores em geral e exaustores, essa parte de ventilação, dobrou a quantidade de equipamentos e produtos vendidos em relação a abril do ano passado. E depois do intervalo, as atividades parlamentares da Câmara Municipal nesta terça-feira. Voltamos já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil.
O Tribunal de Contas do Estado emitiu um parecer pela desaprovação das contas da gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, relativas ao ano de 2016. O julgamento aconteceu na manhã desta terça-feira, durante sessão da 2ª Câmara do TCE. O relator do processo foi o conselheiro Carlos Thompson. Embora o TCE emita o parecer prévio, as contas anuais da gestão são aprovadas ou desaprovadas em votação pela Câmara Municipal de Natal. E veja os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. O pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira foi aberto com a fala do vereador Kleber Fernandes. Durante o pronunciamento, falou sobre o projeto Agenda 2030, que tem como finalidade implementar em Natal os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Essa é uma agenda que visa implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, que trata de diversas pautas climáticas, ambientais, de sustentabilidade, de reciclagem, de preservação da nossa água, de coleta seletiva de lixo, de qualidade de vida para as pessoas, de arborização. Então, em paralelo ao desenvolvimento econômico e social, turístico também, o desenvolvimento sustentável da cidade é o que prevê a Agenda 2030. A votação da pauta do dia foi iniciada com a aprovação de um projeto da ex-vereadora Divaneide Basílio, subscrito por Ana Paula. O texto institui a Semana das Famílias Atípicas, comemorada no período que inclui o dia 2 de abril. A importância do projeto é conscientizar, informar. Famílias atípicas, atípico foi um termo utilizado pelos profissionais de saúde a crianças com autismo, e após isso se estendeu para educadores, para responsáveis, pais, utilizaram esse termo atípico. O atípico se estendeu também para outras crianças com outras deficiências, né? E a partir disso, aquelas famílias que tinham pessoas com deficiência passaram a ser famílias atípicas. Então, o que a vereadora, a deputada hoje, Divaneide Basílio, ela quer uma semana de conscientização, uma semana de inclusão, uma semana de informação, para que se possa celebrar, dentre a semana do dia 2 de abril, que é o dia em alusão ao autismo, que se possa fazer a semana das famílias atípicas. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto que inclui no calendário oficial do município o dia de valorização pela prática da vacinação, a ser comemorado em 17 de outubro. A matéria, de autoria do vereador Chagas Catarino, foi subscrita por outros parlamentares. A gente construiu esse projeto com a equipe de gabinete, ouvindo vários enfermeiros, médicos, e eles passaram o momento que a gente tinha que valorizar essa vacina. E naquele momento a gente decidiu, dia 17 de outubro, foi o último mês da pandemia. Hoje o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo todo. Considero da maior importância, porque é um simbolismo, né, que demonstra a importância da vacinação para a população brasileira. Infelizmente, nós tivemos aí nos últimos tempos uma campanha muito forte contrária à vacinação, né? Isso trouxe graves prejuízos para a saúde pública. Também foi aprovado o projeto da vereadora Camila Araújo, que altera a Lei Municipal 7.353, revogando o parágrafo que cria nova atribuição para os conselheiros tutelares do município de Natal. Essa lei 7.353, sancionada pelo prefeito, ela traz uma nova atribuição para os conselheiros tutelares, que é de fiscalizar bares, restaurantes e demais estabelecimentos. E isso fere de imediato o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 7.069, que criou os conselhos tutelares. E no artigo 136 está lá as prerrogativas bem definidas para a função do conselheiro tutelar. E o conselheiro tutelar, ele não é fiscalizador, nem é executor de políticas públicas. Então, aqui com esse projeto de lei 314, nós corrigimos esse erro.
E pela manhã teve reunião da Comissão de Planejamento da Câmara. Os vereadores discutiram projetos da pauta, um deles sobre a adoção de árvores em Natal. Na pauta do dia, 3 projetos foram encaminhados para a relatoria e um teve o parecer analisado e aprovado. Entre os projetos designados está o de autoria do vereador Robério Paulino, que cria o programa Adote uma Árvore. A matéria vai receber o parecer do vereador Luciano Nascimento. A proposta é que as pessoas adotem uma árvore, plantem. Muitas vezes as pessoas não plantam na rua, na calçada, porque diz que o ladrão vai pular para dentro. Mas não tem tanto ladrão assim para pular em todas as casas, né? Nós precisamos arborizar as calçadas, arborizar nossas casas, arborizar os jardins, arborizar as praças. Nós encontramos praças, por exemplo, ou terrenos públicos na Zona Norte de Natal, na Zona Oeste de Natal e mesmo aqui na Zona Sul, terrenos baldios, públicos imensos, baldios, sem arborização. Já o projeto de autoria do vereador Preto Aquino, que obriga o poder público municipal a identificar todos os postes de iluminação existentes em Natal, foi encaminhado para o vereador Ranieri Barbosa. A própria Secretaria de Iluminação Pública tem dificuldade, de poder dizer quantos postes realmente existem sem identificação, aquela plaquinha, que são da sua responsabilidade. Imagina aqueles postes que são utilizados pelas operadoras de TV a cabo, telefonia, e de qualquer outra necessidade. Tem esquinas da nossa cidade que chega a ter 5, 6 postes. E é uma dificuldade quando se tem colisão, quando há necessidade de substituir um poste daquele. Então, a prefeitura realmente tem que fazer esse mapeamento para poder dizer quais são os postes que é da sua responsabilidade, bem como também os postes das operadoras que prestam serviço na nossa cidade. Na ocasião, a comissão analisou e aprovou o parecer do vereador Luciano Nascimento ao projeto de Haroldo Alves. O texto trata sobre a proibição que ruas de Natal não recebam nomes de pessoas condenadas por pedofilia, estupro e violência contra a mulher. Mais do que justo um projeto desta natureza, eu fico feliz de ter sido relator e realmente ter dado nosso parecer favorável à tramitação desse projeto. É inadmissível a gente ter pessoas homenageadas com crimes desta natureza, com crimes de qualquer outra natureza, mas ainda estupro, pedofilia, crimes contra a mulher. Então, não podemos homenagear pessoas desta natureza na cidade de Natal, porque são pessoas que não merecem a nossa homenagem e a homenagem da população natalense. Estava previsto que, após a votação da pauta do dia, seria realizada uma audiência pública para discutir a situação dos cemitérios da cidade. Devido à ausência da maioria das secretarias convidadas, a audiência foi remarcada para o próximo encontro da comissão. Os 4 convites foram recebidos, protocolados, na data de 13 de abril, com bastante antecedência. A Census se fez presente com o Departamento de Cemitérios Públicos, mas com a ausência do secretário. A Centas não veio, sequer justificou, o Gabinete Civil também da mesma forma. Já a CEMUB informou que não estaria presente com o secretário, pois ele tinha uma agenda oficial, mas compareceu um servidor da secretaria. Só que vai ter momentos que nós iremos questionar realmente quando vai dar início à construção do cemitério vertical. Aonde vai ser construído? Quantas gavetas serão construídas? Qual é o prazo para começar? Qual é o prazo para concluir? Então são perguntas como essa que se faz necessário mais do que nunca as presenças dos secretários aqui presentes. Então remarcamos para o dia 9, esperamos realmente a presença de todos e agora também fizemos questão de fazer o convite para a Secretaria de Saúde, haja visto que tem um setor específico para tratar sobre esse assunto também. A seguir, uma conversa sobre o combate às fake news com a pesquisadora Valquíria Knaip, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação Midiática da UFRN, o GEMINI. Voltamos em instantes. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil.
Estamos de volta com o Câmara Repórter e já recebemos aqui no estúdio a professora Valquíria Knaip, que coordena o grupo de pesquisa Gemini, Pesquisa em Comunicação Midiática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela está aqui hoje para conversar com a gente sobre as fake news, não é isso, professora? Seja bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada. É um prazer poder estar aqui com vocês. E é importante falar sobre esse assunto, né? Estamos aqui na semana de combate às fake news, né, aqui no município de Natal, que é uma lei de iniciativa da vereadora Júlia Arruda, trazendo essa abordagem que é, nessa era digital, professora, a gente não pode ignorar, né, essa realidade. O que é que leva as pessoas, dentro dos estudos que a senhora realiza, a propagar tanta notícia falsa? É muito interessante a gente observar a trajetória da notícia falsa, né, porque na realidade, no jornalismo, sempre existiu notícias falsas. O que acontece é esse contexto que a gente vive de mediatização. Então, as notícias falsas, elas se espalham muito mais rápido. Então, é claro que não é só a tecnologia, não é só a internet, não são só os aplicativos, tem o ser humano também, né? Que a partir desse momento que você não tem o contato tete a tete, é muito mais fácil, né? Você criticar, comentar e até caluniar, né? Cometer desinformação sobre algum fato ou alguma pessoa. Porque esse é o objetivo principal de uma fake news, né? A desinformação mesmo. É a desinformação, é a confusão, né? Confundir as pessoas, alterar conteúdos, né? Prejudicar. Então, ela é maléfica à medida em que ela quer prejudicar uma pessoa, que ela quer influenciar a população em relação a determinadas atitudes, né? A política, por exemplo, né? Religião, né? Então, são temas assim que são apelativos, né? As fake news, elas são parecidas com as informações, só que elas têm um tom mais apelativo, um tom dramático, que chama a atenção das pessoas, né? Tem uma formulazinha de como construir uma fake news, né? Exatamente. A gente identificou alguns elementos como essa dramatização, né? Quando você vê uma chamada assim dramática, você vai correndo ler aquilo, né? Então, é isso que influencia as pessoas. Mas a gente não pode esquecer que, apesar da tecnologia, das redes e desse contexto mediatizado, que a gente faz tudo no celular, né? Menos falar, né? A gente não vê a pessoa ali, ou às vezes até vê, né? Mas ele serve para pagar conta, para assistir vídeo, tudo e para se informar. E hoje em dia, quando a gente chega à noite para assistir o telejornal, você já sabe tudo que vai passar lá, porque já chegou automaticamente, né? Mas não é a tecnologia, não faz tudo sozinha, né? Então tem o ser humano. O ser humano está ali por trás e ele tem que ser responsabilizado também, né? Sobre construir um conteúdo falso, desinformou a população. Então a legislação que a gente vê sendo desenvolvida no país é para isso, né? Para tentar que está em discussão, inclusive, no Congresso Nacional. No Congresso, né? Para criar uma lei que tenha punições, não só para as plataformas, também para as plataformas, mas para as pessoas, né? Para os desenvolvedores dessa maldade, porque a gente fala até assim, fake news, no sentido de notícia, mas não é uma notícia, é uma mentira, né? É por isso que a gente propõe na pesquisa o termo fake rede. Porque quando a gente analisou 2 agências de checagem, 4% das notícias analisadas eram da mídia tradicional. O resto era de rede, de WhatsApp, de corrente, né, de redes sociais. Tem grupo mais vulnerável para cair nessas fake news e sair compartilhando? Ou isso independe de quem é mais, vamos dizer assim, estudado ou menos estudado? Não tem idade, nem tem nível de formação. Existe até uma pesquisa de um professor de Brasília, né, que fala um pouco desse contexto e do processo cognitivo da pessoa se empenhar em algumas causas que às vezes elas não têm um conteúdo
né, relevante para a sociedade. A gente viu muito isso, por exemplo, durante a pandemia de Covid, né? Muita gente espalhava, olha, esse remédio, esse medicamento, ou não faça determinada coisa, porque aqui quem está falando, e assinava lá embaixo, é o doutor, professor de não sei de onde. E as pessoas saíam compartilhando isso, sendo uma mentira. Isso, na época da pandemia, levou até a Organização Mundial de Saúde criar o termo infodemia, ou seja, desinformação sobre a pandemia, porque surgiu muito. E, falando novamente da sua pergunta anterior, né, o que leva as pessoas a não levarem em consideração se é verdade ou se é mentira, é se ela gosta ou se ela não gosta, se ela quer ou se ela não quer. Né? Os americanos chamam de o contexto da pós-verdade. Depois da verdade, ou você aceita ou você não aceita, ou você vai investigar ou não, né? Então a gente vive em bolhas e as nossas bolhas vão determinando o que nos chega e como chega e se a gente aceita ou não, né? Qual o caminho mais eficaz, então, de combate, professora? Então, pelos seus estudos, enfim. As agências de checagem, elas elencam uma série de coisas que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa, né, não se deixar levar muito pela emoção, né? Você vê uma manchete, menina come cachorro e morre. Você fala assim, nossa, isso... Aí você vai lá no texto, né, era um cachorro quente que a menina comeu, né? Mas você leu a matéria, o título, você já se levou pelo emocional. Outra coisa, a gente precisa também pensar de onde veio essa notícia, né? De onde ela saiu, porque muitas vezes eu recebo, você recebe, todo mundo recebe, e a gente não sabe de onde veio aquilo, né? E quando você lê, você vai checar a fonte. Aquela fonte existe? É um médico mesmo? Ou então você vai falar com um médico seu conhecido, né? Um médico que é a sua fonte para checar se aquilo realmente faz sentido ou se aquilo tem algum significado mesmo, né? As pesquisas, né? A ciência se revalorizou nesse processo. Sim. O próprio jornalismo, né? A gente vinha num processo de descredibilidade e com a pandemia o jornalismo foi considerado essencial e pôde continuar trabalhando e levou as pessoas, ampliou o tempo de jornalismo na televisão, no rádio, na imprensa, em todos os lugares. Então ele se reconfigurou. E, através das agências de checagem, começou a se criar elementos para ensinar as pessoas. Então, verificar a fonte, verificar a foto, né? Se aquela foto não foi manipulada. Tem um processo que é o Google Reverso, você vai lá. Mas, por exemplo, para quem tem menos conhecimento digital, no sentido de, por exemplo, de chegar a uma fonte, a uma agência dessa, por exemplo, o idoso, ele recebe muitas vezes aquela notícia num grupo de família, recebe aquilo de um parente, de uma irmã, de uma sobrinha, de alguém que ele considera e vê aquilo, acredita, se espanta, se assusta. Tem um local que seja mais fácil, por exemplo, uma pessoa que seja menos letrada digitalmente, possa checar? Tem um local mais seguro, assim, um site mais direto? Um site específico para essa idade não tem. O que eu estou vendo são grupos que estão dando palestras. Hoje mesmo na UFRN tem um grupo, como não cair em golpe, Sim. como não sei o quê, só para pessoas com mais de 65 anos, porque essas pessoas são vulneráveis, elas não têm um letramento midiático ou até do celular, assim, né? Então, está se pensando agora nessa coisa do letramento, tanto para o adolescente quanto para o idoso, né? Na pesquisa que eu estou fazendo, a gente está trabalhando com adolescente, mas já tem outros grupos que estão trabalhando com os idosos, preparando oficinas para eles, para ensinar eles, não assim a reconhecer, mas a ter mais distanciamento, a ler com mais critério, a ler com mais paciência e, às vezes, até solicitar um filho, solicitar um neto, alguém que tenha um letramento
midiático maior, um auxílio, né? Porque Sim, não é vergonha pedir ajuda, né? Mas a gente, com esses cursos, né? São iniciativas novas que eu acho que a médio e longo prazo vai se proliferar na sociedade e é uma maneira de manter esses idosos ativos, né? Olha, você vai lá, você faz o curso. A UFRN fez um encontro com essas pessoas lá no DAS e falava assim, olha, leve um prato que no final vai ter um lanche, né? Então essas pessoas foram lá para entender um pouco esses golpes e essas notícias falsas. Educação é um caminho, então, no combate às fake news. Para tudo, né? Eu acho que a educação, ela vem só a somar, inclusive nesse momento aí da desinformação. Isso mesmo, principalmente porque a gente sabe que, assim, dependendo do tipo de informação, os prejuízos também variam de grau, vamos assim dizer, de gravidade, né? A gente, inclusive, tem várias novelas, né, que se abordam, tenta se abordar esse assunto, fala da gravidade, por exemplo, que a gente sabe que, acho que no Rio de Janeiro, né, houve o caso de uma mulher que foi espancada e morta porque confundiram ela realmente foi no litoral paulista, uma né? sequestradora, e a mulher não era nada disso, né? E isso então, aconteceu há 8 anos, e a novela das 8, né, das 9, agora retrata um pouco desse dilema, né? E foi uma fake news, né? Foi uma fake news, aquela mulher não tinha nenhuma relação com sequestradora. A sequestradora era no Rio de Janeiro e aconteceu no litoral de São Paulo a morte dessa mulher, né? Então, é bem complicado, né? E pode levar à morte de uma pessoa, né? Ela deixou 2 filhas, uma filha de 8 anos, outra adolescente. Exatamente. E tem a fake news, está relacionada, por exemplo, no meio dos adolescentes, a questão do bullying, né? Se cria ali uma fake news sobre um adolescente, enfim, um coleguinha, e isso traz um prejuízo para aquela criança, para aquele adolescente, né? Traumas psicológicos, enfim. Isso mesmo, né? E quando a gente fala de bullying, né, é uma prática que vem crescendo, né, no Brasil. A gente não ouvia falar, quando falava bullying, falava, é lá nos Estados Unidos só. Hoje em dia a gente sabe que pelas redes sociais correm essas informações sobre os colegas, ou às vezes não é nem um post, são os comentários, né? Alguma pessoa vai lá e comenta, nossa, mas fulana tá gorda, tá magra, tá bonita, tá feia, né? E isso no adolescente, né, é dolorido, ou em qualquer pessoa é dolorido, né? Mas ele está naquela fase de formação, pode ser, traumático, né? Isso mesmo. Tá ok, então, professor, o assunto ele rende mesmo, né? A gente espera que as pessoas tomem cada vez mais essa via do conhecimento, da educação, que é o que a senhora traz a proposta aqui para a gente, através desse grupo, né, da UFRN, não é isso? Exatamente, a gente pesquisa para manter, né, acompanhar o fenômeno da sociedade, que é muito importante, principalmente da comunicação. Isso mesmo. Eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Repórter, professora Valquíria Knaip, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa Gemini, não é isso? Pesquisa em Comunicação Midiática da UFRN. Obrigada pelos seus esclarecimentos aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.